Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai tratar de um tema, pessoal, que ele é um suplemento, ele dá uma base para a gente entender vários outros temas. Então, ele é um tema complementar, ok, pessoal? Não é daqueles, nossa, é dos 10 temas que mais caem no Enem. Mas se você não souber dele, você pode se prejudicar em um desses 10 temas que mais caem no Enem. Ok? Então são alguns temas complementares que são de suma importância. Ok? Então a gente não pode deixar eles de lado, beleza? Não cai tanto, mas cai. Direto ou indiretamente. Que são as ideologias industriais, ok? Aí a gente vai remeter aí à época da Revolução Industrial e também a questão de todos os pensamentos que surgiram naquela época, naquele contexto em que os trabalhadores eram muito explorados, tinham condições de trabalho terríveis, ok? Então foi naquele ambiente onde a mão de obra era abundante, mas o salário era terrível, condições precárias de trabalho, que vai surgir as ideologias industriais. Aqui a gente tem dois maiores representantes aí dessas ideologias mais antagônicas. Aqui nós temos ah, à esquerda de vocês, nós vamos ter o Adam Smith, né? Adam Smith, criador aí do liberalismo econômico, do capitalismo, podemos dizer assim, e Karl Marx, né? O criador do socialismo científico, né? Das ideias comunistas, ok? Então são bastante antagônicos aqui, esses dois bonitos são rivais politicamente falando, economicamente falando, ok, pessoal? Então a gente vai se aprofundar em todas as ideologias criadas nesse período aí, nesse cenário de trabalhadores sendo muito explorado, ok? Então basicamente a gente vai falar bastante sobre o capitalismo e o socialismo do Satanás, beleza? Vamos lá. Tá? Então, vamos começar logo diferenciando aqui as duas principais, ok? Com o desenvolvimento industrial surgiram várias correntes ideológicas, né? Um conjunto de ideias que pretendiam justificar e apoiar o capitalismo, que eram as doutrinas liberais, né? Ou condenar o capitalismo e destruí-los, que eram as doutrinas socialistas. Então você tinha aí o livre mercado, o liberalismo, mas começou a surgir as ideias contra essa liberdade econômica, contra a não intervenção do Estado na economia, que são as doutrinas socialistas, encabeçadas principalmente por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, só para a gente diferenciar, Bruno, me dê a diferença aí de capitalismo e socialismo. Eu vejo muito se falar nisso, eu vejo nas redes sociais, capitalismo, socialismo, direita, esquerda, mas de modo grosso, pessoal, a diferença a gente vai observar agora aqui, ó. Capitalismo. O capitalismo tem o respeito à propriedade privada, ou seja, você pode dizer que algo é seu, isso aqui é meu. Trabalhei e é meu, não é de ninguém, eu não sou obrigado a repartir com ninguém. Propriedade privada. Esse terreno, essa casa aqui é minha. Acabou essa conversa. Já no socialismo, como a base ideológica do socialismo é uma sociedade mais igualitária, ou seja, uma sociedade sem classes, uma sociedade plana, onde todos estão no mesmo nível, né? Então a propriedade lá ela é coletiva. O que é de um é de todos, né? E o Estado vai reorganizar e distribuir essas propriedades para que ninguém tenha mais que ninguém. No capitalismo é assim, em questão de propriedade? Não, no capitalismo é assim. Porque uns têm muita e outros têm pouca, né? Já no socialismo a gente planifica e coloca todos no mesmo nível de renda, mesmo nível de capacidade financeira, de patrimônio, ok, pessoal? Então, a primeira diferença já está aí na questão da propriedade privada. No capitalismo, respeita-se a propriedade privada. O que é seu, ninguém pode tomar. No socialismo, não. A propriedade ela é coletiva, ela deve ser socializada entre todo mundo para que ninguém tenha de mais e outros tenham de menos, ok? Aqui, o proletariado, ou seja, os empregados. Proletariado é o termo cunhado por Karl Marx para chamar os trabalhadores, a classe trabalhadora. O proletariado trabalha para a burguesia. A burguesia também um termo aí empregado da maneira como a gente conhece hoje, como o patrão, o rico, também por Karl Marx. Então, no capitalismo é burguês acima, proletariado embaixo. Essa é a lógica. O burguês é o patrão, o proletariado
o empregado, está trabalhando lá. Já no socialismo, não. O proletariado trabalha para a sociedade. Ou seja, todos trabalham em prol da sociedade. Enquanto no capitalismo eu trabalho para o meu patrão, no socialismo eu trabalho para toda a sociedade, porque todos nós devemos usufruir do trabalho de todos, né? O mais lindo do mundo. O objetivo do capitalismo é o lucro. Capitalismo, você tem que correr atrás de capital. Eu trabalho para ter dinheiro, eu faço investimentos, eu abro empresa, eu trabalho, durmo pouco para trabalhar mais, estudo mais, para ter mais lucro. Quanto mais dinheiro, melhor. Em termos de capital, você vai ter mais renda e tudo mais, né? Já no socialismo, não. O objetivo do socialismo não vai ser o lucro, mas sim o bem-estar coletivo. Olha só, o bem-estar coletivo. Essa sociedade está bem, está tendo, todo mundo está tendo saúde, todo mundo está tendo segurança, todo mundo está tendo educação. Esse é o principal objetivo do socialismo. Beleza? No capitalismo, a economia é baseada no mercado, ou seja, nas relações de comprar, de vender, de importar, de exportar, as relações de comércio, né? Que começa desde quando você vai comprar um pão, naquela padariazinha lá perto da sua casa, até quando você vende carne e exporta para a Europa, tá ligado? Frango congelado, enfim. A economia ela está em todo momento. Se você compra uma caixa de fósforo, compra um carro, você está fazendo uma relação comercial ali. Ok? Então a economia é baseada no mercado, ou seja, em comprar e vender, né, todo mundo comprando e vendendo o que bem quiser. Já no socialismo, não, a economia é planificada. O plano está aqui, né? Planificada pela sociedade, ou seja, ninguém tem mais que ninguém, ninguém compra mais que ninguém, ninguém vende mais que ninguém, né? Esse aqui é um exemplo prático prático disso para vocês se ligar. Lá em Cuba, lá é um regime socialista, né? E lá os restaurantes têm um limite de cadeiras que eles podem disponibilizar para receber clientes. Então, lá, salvo engano, são só 100 cadeiras no máximo. Cada restaurante só pode ter no máximo 100 cadeiras lá para receber clientes. Aqui no Brasil, como é uma nação onde é capitalista, né, digamos assim, aqui no Brasil não. Meu pai tem uma churrascaria e ele pode botar quantas mesas ele quiser. Se tiver espaço para botar 200 mesas, outra roda de cadeira, vai botar, vai usar. O governo não pode impedir. Aqui no Brasil não existe essa proibição. Olha, você só pode vender a tantas pessoas por vez. Já nos regimes socialistas tem esse controle estatal do comércio para que ninguém comece a lucrar e enriquecer mais do que o resto da sociedade. Porque o objetivo é o quê? Manter a sociedade planificada. Beleza? Deu para entender bem aí? Então, de grosso modo, essas são as principais diferenças aí do capitalismo e do socialismo. Ok? Beleza. Bruno, tem algum aí que é perfeito? Nenhum. Porque tanto o capitalismo como o socialismo são protagonizados por pessoas. E o ser humano é ambicioso, é egoísta, né, gosta de se aproveitar, então vai ter o lado ruim aí, tanto de um como de outro, também como vai ter o lado bom, tanto de um como de outro, porque é formado por seres humanos, e os seres humanos são passíveis de erros, ok? Então vamos para frente. Ó, aqui para a gente ver as doutrinas liberais, falando aí já da parte do capitalismo, beleza? Você vê a palavra liberal vem de liberdade, né? As pessoas que buscam liberdade. Liberdade de quem? Vocês lembram, pessoal, que antes da Revolução Industrial, nós vivíamos um período chamado de mercantilismo. E o mercantilismo foi a época das grandes navegações. O Estado, ou seja, os governos, os reis principalmente, eles interferiam demais na economia. Interferiam demais. Eles controlavam a burguesia mesmo, que era a classe comerciante daquele período. Então esse termo liberalismo, ele é cunhado para mostrar o objetivo de se libertar do controle estatal. Então, quando você se diz, eu sou um liberal economicamente, então é porque você é um cara que quer o mínimo de influência do governo na economia. Quer que o governo crie menos taxas, quer que o governo crie menos impostos, né, para facilitar o comércio. Deixa o comércio aí por si só, ele vai se moldando e tudo mais, ok?
Então as doutrinas liberais elas tinham como carro-chefe mesmo das ideias a liberdade, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, que é esse princípio aqui, a não intervenção do Estado na economia. Okay? Essa é a principal marca. Não se esqueça, essa é a principal marca das doutrinas liberais. Beleza? Direitos individuais que eles defendiam: a liberdade. Liberdade de quê? Do Estado na economia. E também o respeito à propriedade privada. O que é meu, eu não vou socializar com ninguém. É meu, é só meu, só usa quem eu permitir. Ok? Liberdade no comércio, de comprar, de vender. Liberdade na produção, liberdade de produzir o que quiser. Ok? Aqui você não pode plantar arroz nesse setor não, que existe uma lei aqui que ninguém pode plantar arroz aqui não. Rapaz, eu posso plantar e tal. Né? Um exemplo prático disso aqui no Brasil colonial, na época do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, foi proibido fazendas na região litorânea do Brasil. Por quê? Porque o gado pisava nas plantações, o gado comia lá e pisava e destruía as plantações. Então, o que aconteceu? Tiveram que fazer as fazendas tudo mais para o sertão do Brasil, mais para o interior. Então, isso é uma intervenção do Estado. Eu estou querendo criar gado aqui, mas só porque perto tem uma fazenda de cana-de-açúcar, uma região usada para a plantação de cana-de-açúcar, eu não posso. Vou ter que criar meu gado em outro canto. Então, isso é um exemplo prático aí da questão da intervenção do Estado na economia. Atualmente não, se você quiser plantar, pode plantar o que você quiser, só não pode plantar maconha, mas o resto você pode plantar o que você quiser aí no terreiro da sua casa. Beleza? As leis naturais da economia: a oferta e a procura. Né? Então, se tem muitas pessoas procurando lápis, eu vou produzir, vou ofertar. Olha, o pessoal tá doido para comprar lápis. Então, vamos produzir e vamos vender mais caro. Já que tem muita gente procurando, vamos aproveitar que tem muita gente procurando, vamos aumentar um pouquinho o preço. Né? Acontece muito isso. Quando algo é muito desejado, o preço é elevado. Quando algo não é tão desejado assim, tem demais no mercado, o preço é lá embaixo. Então, quanto mais uma coisa tem para vender, menor é o preço dela. Quanto mais difícil é conseguir essa coisa, maior é o preço dela. A lei da oferta e da procura. E da livre concorrência. A livre concorrência, pessoalmente falando, é um dos principais aspectos assim, que eu mais gosto no liberalismo, no capitalismo, é a livre concorrência. Porque na livre concorrência você tem o direito de escolher qual produto comprar. Então, se eu chego no supermercado, eu encontro canetas dessa marca aqui e também encontro canetas dessa marca aqui, Big e Compag. Então, eu não sou obrigado a comprar só um tipo de produto, só tem uma marca. Em nações socialistas, né, e a gente pode pegar como exemplo aí a União Soviética, só existia uma marca de café, uma marca de arroz, uma marca de feijão, uma marca de ketchup, uma marca de tudo. Você chegava no supermercado, só encontrava um único tipo, uma única marca ofertando aquele produto. Como é permitido no capitalismo a livre concorrência, esse rapaz aqui resolveu fazer essa caneta. Rapaz, isso aqui eu vou fazer caneta também. Né? E o que é que tem de bom na concorrência? Além de lhe dar mais opções para comprar, é que o preço barateia. Porque se esse lápis aqui é R$ 1 e eu quero vender esse, eu vou botar isso aqui a 90 centavos. Aí esse aqui sabe que esse aqui está de 90, fica a 80 centavos. Ou seja, a concorrência faz com que os preços baixem. E isso favorece quem? Os consumidores. Beleza? Então, lei de oferta e da procura, a livre concorrência, que eu amo tanto, que barateia as coisinhas para nós, né? Liberdade de contrato de trabalho, ou seja, cada empregador pode assinar com seus trabalhadores, né, o seu salário. Você vai receber tanto aqui, né, vai trabalhar tantas horas. Você concorda? Concorda, então vai assinar o contrato. Né? Não é o Estado que determina quantas horas você vai ter que... Qual é o salário. Né? Hoje já está determinado que existe o salário mínimo, né? Existe a questão da 8 horas de trabalho diário. Tudo isso foi criado pelo Estado para regulamentar o trabalho, né? Não ficar tão liberal. Então, no Brasil,
é um país capitalista, mas que também tem intervenção estatal. Então, o Brasil é um país capitalista que também tem muitas regras do Estado para tentar moldar, né, não deixar tão livre, tão liberto assim a economia e também os contratos de trabalho, ok? Então, salários e a jornada, principalmente aí no período da Revolução Industrial, era tudo regulamentado pelo trabalhador e pelo empregador e pelo empregado, beleza? Como já citei, o rapazinho aqui, o principal expoente aí do liberalismo econômico é o Adam Smith, tá? Autor do livro A Riqueza das Nações. Adam Smith, um grande iluminista, ok, pessoal? Então, quando você lê iluminismo, você lê o Adam Smith, beleza? Então, daqui a pouco a gente continua com a segunda parte.